Olá, sou o pastor Isaías e hoje eu quero estudar com vocês a lição de número 8, que fala sobre a promessa de paz. O texto áureo diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, verso 25. Então a lição desse domingo vai falar sobre a promessa de paz. Também nós vemos, quando olhamos para a Bíblia, de estudo palavras-chave, na página 1968, no dicionário do Antigo Testamento, ali, vocês vão ver a raiz da palavra shalom, e nós vemos ali algumas variantes, como que é citado e mencionado na Bíblia e como que isso foi traduzido para o nosso português. É uma coisa muito bem estudada e realmente completa, que é muito importante você verificar que cada versículo fala sobre qual é o significado que foi comentado e falado sobre o texto ou sobre a expressão shalom. Também, na página 1120 da Bíblia de Estudo Pentecostal, 1120 na página, vamos começar aqui, ele dá uma definição de paz. E para tanto dar o início no versículo aqui, Jeremias capítulo 29, 7, diz: procure a paz da cidade por onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. E ele divide, aqui esse estudo divide primeiro, fala sobre a definição da paz, depois a interrupção da paz, e depois a restauração da paz, em três partes que foi dividido esse estudo. E ele começa dizendo, falando sobre a definição de paz, que diz: é uma palavra hebraica e denota muito mais do que a ausência de guerra e conflito. Ele fala que a expressão básica, a tradução que pode ser feita, é harmonia, plenitude, firmeza, bem-estar e êxito em todas as áreas da vida. E primeiro que ele coloca aqui, diz assim, olha, pode-se referir-se à tranquilidade aos relacionamentos internacionais, tais como a paz entre as nações em guerra. Então nós vemos que hoje nós temos aí focos de guerra no mundo todo. E isso traz, na verdade, uma preocupação para o mundo, porque o mundo está em guerra. Nós estamos vivendo um momento difícil, Vemos ali a guerra, que mais que estamos aí por dentro, que é a guerra de Israel, com esses grupos terroristas. Nós temos lá na Rússia, a Ucrânia, em vários outros lugares no mundo. Nós vemos guerras para todos os lugares, e isso mostra que refere-se à tranquilidade aos relacionamentos internacionais, que hoje está abalado por guerras que estão acontecendo. Esses países não estão em paz. Depois, referir-se também a uma sensação de tranquilidade dentro de uma nação durante tempos de prosperidade e sem guerra civil. Quando nós temos um país como, graças a Deus, o Brasil, que hoje nós não estamos em guerra, temos sim muitas divergências de pensamentos, mas nós estamos em paz. Também nós não temos no Brasil, no nosso país, focos de guerra civil, mas isso demonstra que o país está em paz. Depois, experimentada com integridade e harmonia nos relacionamentos humanos. Quando essa paz existe dentro, entre as pessoas, os relacionamentos interpessoais, é muito importante, tendo e também dentro do lar. Um lar que existe paz, um lar que tem a paz de Deus, ou seja, a paz que realmente Jesus traz para as pessoas. Então, vários textos aqui mostram e são citados com referências bíblicas, Então, é importante estudar todas essas referências, Finalmente, embora a palavra shalom não seja empregada em Gênesis capítulo 1, quando nós vemos ali, quando Deus criou todas as coisas, nós vemos ali uma paz cósmica. Estava tudo em harmonia. Porém, já no capítulo 3, nós vemos ali que entrou o pecado. Com a entrada do pecado, agora houve uma separação. Deus agora viu que o próprio ser humano, o casal Adão e Eva que havia criado,
eles começaram agora a entrar em discórdias, acusando uns aos outros que quem que havia pecado, na mulher que havia comido, a mulher começa a acusar a serpente, então, enfim, ali começou uma desarmonia, né? Então isso já é relacionado a uma ausência de paz. A interrupção da paz, como eu acabei de falar. Eva deu atenção à voz da serpente, comeram da árvore proibida, está escrito em Gênesis de 1 a 7. A desobediência introduziu o pecado e interrompeu a harmonia original do universo. Então já aquele universo criado em harmonia agora está desarmônico, né? Por causa, até mesmo a natureza em si começou a sofrer por causa do pecado que eles cometeram, que foi o pecado da desobediência. Adão e Eva experimentaram pela primeira vez a culpa e a vergonha diante de Deus e a perda da paz interior. Ficaram preocupados porque Deus, ele estava ali todas as a virada do dia, né? Estava ali no jardim. Agora eles procuraram esconder, né? Já não tinha mais essa paz interior. Eles estavam escondendo de Deus, com medo de Deus. E ali diz, olha, destruiu seu relacionamento harmonioso com Deus. Antes de comer daquele fruto, tinha íntima comunhão com Deus, com a citação de Gênesis 3 e 8. Mas depois, esconderam-se da presença do Senhor. Esconderam-se da presença do Senhor e eles ficaram ali, né? Então, o pecado de Adão e Eva no jardim destruiu Então, o pecado de Adão e Eva no jardim do Éden destruiu seu relacionamento harmonioso com Deus. E quando Deus ali, né, antes de comer daquele fruto, ele tinha uma íntima comunhão, mas depois esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Ao invés de sentir anelo de conversarem com Deus, tiveram medo da sua voz, né? Isso está registrado em Gênesis, capítulo 3. A gente observa ali, né? Não tinha mais, estavam com medo por causa da desobediência. Além disso, interrompeu o relacionamento harmonioso entre Adão e Eva como marido e mulher. Eles começaram a se acusarem, né? E a falar a respeito do pecado que havia cometido. Adão lançou culpa em Eva e declarou que a rivalidade entre o homem e a mulher continuaria, no verso 16 do capítulo 3. Começou, e aqui fala, um conflito social que agora é parte da integrante das difíceis relações humanas. Então, nós vemos hoje que as dificuldades entre uma família, né, que às vezes não estão em harmonia, então tudo isso foi gerado a partir do pecado de Adão e Eva. Desde as discussões e a violência no lar, até os conflitos de guerras internacionais. Então, tudo isso teve um reflexo direto na raça humana ou na criatura humana. Finalmente, interrompeu o pecado, ele interrompeu a harmonia e a unidade entre a raça humana e a natureza. Antes, Adão de pecar, trabalhava alegremente no jardim. Ali nós vimos o momento em que ele dizia, né, que Deus criou todas as coisas para que o homem pudesse, quando eu digo homem, a raça humana pudesse desfrutar de tudo aquilo que Deus criou, mas agora não tinham mais essa harmonia, né? Que fala que a natureza antes trabalhava alegremente no jardim e andava livremente entre os animais, dando nome a cada um. Parte da maldição divina após a queda envolvia a inimizade entre a serpente e Adão e Eva, bem como uma nova realidade, o trabalho produziria suor e labuta. Se nós formos ler o texto, nós vamos ver isso, né? Que vai gerar na pessoa, no ser humano, luta, né? Uma dificuldade para você conseguir ganhar ou conseguir o seu pão de cada dia. Antes havia harmonia entre a raça humana e o meio ambiente, e agora luta e conflito, de modo que toda a criação geme e está justamente com dores de parto até agora. Isso está registrado em Romanos capítulo 8, no verso 22. Mas tudo está perdido? Como que nós podemos recuperar essa paz que foi perdida ali no Éden? A restauração da paz
que também está dentro desse estudo na Bíblia Pentecostal, diz assim, olha, embora o resultado da queda fosse a destruição da paz e do bem-estar para a raça humana e até mesmo para a totalidade do mundo criado, Deus planejou restaurar ou a restauração do Shalom, ou seja, dessa paz plena, né, que inclui aqui, como nós falamos, harmonia, plenitude, firmeza, bem-estar e êxito em todas as áreas da vida. Aí diz, né, logo a história da reconquista da paz é a história da redenção de Cristo. Tendo em vista que Satanás deu início à destruição da paz do mundo, o restabelecimento da paz deve envolver a destruição de Satanás e do seu poder. Então aqui fala, por isso muitas das promessas do Antigo Testamento a respeito da vinda do Messias como promessas de vitória e paz vindoura. Por isso que Jesus é considerado e chamado por Isaías como príncipe da paz. Davi profetizou que o Filho de Deus governaria as nações. Então, quando nós vemos que Jesus, como príncipe, herdeiro do reino, ele é realmente que veio trazer o reino de Deus aqui para nós. É chegado o reino dos céus e Jesus, ele governa de forma que todas as coisas, né, aquela harmonia que tínhamos antes da queda, ela pudesse ser restaurada, e essa restauração só vem através de Jesus. Então, ali mais, né, Isaías vaticinou que o Messias reinaria como o príncipe da paz. Isso está lá em Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Ezequiel, como eu disse, que é o novo concerto que Deus se propôs estabelecer através do Messias, seria um concerto de paz. Miqueias também fala sobre isso, né, o nascimento em Belém do rei vindouro, declarou, este será a nossa paz, Miqueias no capítulo 5, verso 5. Então, os profetas do Antigo Testamento já profetizavam e diziam que a verdadeira paz, né? Deixo-vos a paz, e a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O próprio Jesus dizendo, porque a paz do mundo é essa paz que nós aqui já citamos, é uma paz que não é completa, né? Às vezes nós vivemos momentos de tranquilidade, mas muitas vezes, e a grande parte das vezes, Jesus ele chega a dizer, né, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós estamos constantemente em conflitos, né? Até mesmo com nós mesmos, até mesmo com as outras pessoas, até mesmo dentro do país e e algumas vezes de forma com outros países, né? Então isso traz para a gente uma tristeza, não é uma paz perfeita. Quando nós alcançamos essa paz perfeita, aqui foi profetizado, né, por Isaías, por Ezequiel, por Miqueias. Por ocasião do nascimento de Jesus, os anjos proclamaram que a paz de Deus acabaria de chegar à terra. Está registrado em Lucas, né, no capítulo 2, no verso 14. O próprio Jesus veio para destruir as obras do diabo. Por que o inimigo, qual é a função, né, que a Bíblia fala sobre o inimigo? Ele veio matar, roubar, destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Então essa vida que Jesus dá é uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. O próprio Jesus veio, né, ele destruir para romper todas as barreiras do conflito que tomasse parte da vida a fim de fazer a paz. Efésios fala sobre isso. Jesus deu aos discípulos a sua paz como herança perpétua antes de ir para a cruz. Né? Deixo-vos a paz, e a minha paz eu vos dou. Mediante a sua morte e ressurreição, Jesus desarmou os principados e potestades hostis e assim possibilitou a paz. Todos que aceitam o príncipe da paz, ele tem esta paz completa, que é a harmonia, plenitude, firmeza, bem-estar e êxito em todas as áreas da vida. Então é uma paz completa,
Não é simplesmente como a Bíblia Pentecostal chega a dizer, em algum momento, a Bíblia de Estudos, né, palavras-chave, fala sobre apenas um simples cumprimento, né? Shalom, que você tenha uma paz, que você seja abençoado neste dia. Não, é uma paz completa que Jesus dá, mediante a sua morte, né? Por isso, quando se crê em Jesus, se é justificado mediante a fé e se tem paz com Deus. Então, essa paz também, é muito importante nós entendermos isso. Nós já estudamos em lições anteriores, que fala sobre os 3 pontos importantes, né? Que fala sobre a justificação, depois regeneração e depois a santificação. Para que nós venhamos a ter paz com Deus, só pode acontecer por intermédio de Jesus. Para que tenhamos paz com Deus, precisamos ser justificados. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus. Diz mais, juntamente com a fé, deve-se andar em obediência aos mandamentos divinos, a fim de vivermos em paz. Então, se nós temos, né, a paz que excede todo o nosso entendimento, essa paz que Jesus dá, nós vivemos uma vida que temos dentro de nós o Espírito Santo, e quando se fala em Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade. Ele nos dá a certeza de salvação, ele nos dá a direção, sentimos tranquilidade porque nós sabemos que somos direcionados por Deus. Isso faz com que nós venhamos a ter a certeza de que Ele está cuidando de nós em todos os momentos de nossa vida. Isso nos traz uma paz. E diz, olha, os profetas do Antigo Testamento declararam frequentemente que não há paz para os ímpios. Realmente, o ímpio, ele não anda em paz, ele anda perturbado. O ímpio, ele anda pelos seus caminhos, fazendo aquilo que Deus não se agrada, muitas vezes tentando conseguir, né, a paz de forma que não agrada a Deus. Mas aqui nós temos todas as referências. Você pode, como eu já disse desde o início, página 1120 da Bíblia de Estudo Pentecostal, né, ela mostra aqui, todos os versículos estão aqui, para você entender, né, como é importante nós termos a paz de Deus. Com a ajuda do Espírito, como eu disse, deve-se orar pedindo a paz, deixar que a paz governe o coração, buscar a paz e segui-la. E como tem um versículo, né, que esse aqui que está escrito, né, seguir a paz com todos. É fácil seguir a paz com todos? Não, porque muitas vezes as pessoas nos entristecem, as pessoas nos aborrecem, as pessoas agem de forma ímpia, né? Mas nós temos que ter realmente a paz. Nós, em todos os lugares, né, nós precisamos pedir a direção de Deus, orarmos, temos a nossa vida em santificação, para que possamos agir, né, para que possamos ter o nosso relacionamento interpessoal, sempre nos esforçando para seguir a paz com todos. E esforçar-se para viver em paz com o próximo, que eu acabei de dizer. E com isso, procure estudar, né, que a nossa intenção, o nosso objetivo nesse canal é contribuir, né, para que você possa entender um pouco mais sobre a palavra do Senhor e também as lições de escola bíblica dominical, né, que temos comentado aqui, todas as lições, né, todas as lições que já passaram, falando sobre a promessa de Deus, promessas de Deus para Israel, promessa de Deus para a igreja, promessa de obediência, de salvação, cura divina, um coração novo. E agora a lição 8 fala sobre promessa de paz, e a próxima para pais e filhos. Que você possa estudar essa lição, e não só estudar simplesmente para ter um conhecimento, mas que você possa estudar entendendo realmente que nós precisamos praticar em nosso dia a dia aquilo que ensinamos. Que Deus te abençoe.